Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Feliz com a sua presença em mais um vídeo, feliz que você tem me acompanhado até aqui para a glória de Deus. Nós que temos uma caminhada de mais de 2 anos aqui nesse canal, ainda muito novo, é um bebezinho aqui, tem pessoas que têm 10, mais de 10 anos aqui já no YouTube e eu comecei faz pouco tempo, mas ainda assim... Já partilhei muitos vídeos, são mais aí, eu acho que de 300 vídeos, eu nem me lembro mais quantos vídeos a gente tem aqui. E o Senhor tem nos sustentado. E eu tenho ficado muito feliz e grata ao Senhor, porque você tem deixado nos comentários de onde você está assistindo. Muitos têm dito que tem achado aí dos nossos vídeos. Eu estou muito feliz com a sua participação. Porque, meus irmãos, isso tudo aqui que nós temos feito é para que a gente possa alcançar a sua vida através da palavra de Deus. O Senhor tem trago esse propósito aos nossos corações para que a gente possa levar a palavra de Deus para você, te motivar a ler a palavra de Deus, fazer você compreender que a sua vida espiritual, principalmente nesse tempo, depende da palavra de Deus, de você conhecer a Deus de forma profunda e absoluta na sua palavra. Amém? E é isso, e hoje, meus irmãos, nós vamos ler uma carta bem pequenininha, Filemão, que só tem 2 capítulos, é uma leitura muito rápida, e nós só vamos ler este livro mesmo aqui, esta carta aqui. E no último vídeo eu falei que nós iríamos ler Hebreus. Hebreus, eu acreditava, durante muito tempo eu acreditei que fazia parte aí das cartas de Paulo, mas depois estudando um pouquinho a fundo eu percebi que na verdade não tem um autor definido. Alguns estudiosos falam que foi Paulo e outros não, mas ainda assim, como já foi dito e como é uma carta maravilhosa, eu decidi ler com vocês também Hebreus, amém? E depois nós vamos pedir uma nova direção para o Senhor, o que nós vamos estar lendo aqui, nos próximos vídeos, e eu creio que o Senhor vai trazer algo maravilhoso para nós, para que a gente possa conhecer Ele mais e mais na sua palavra, amém? Então, eu te convido agora a abrir a sua Bíblia em Filemão, logo depois de Tito, capítulo 1, versículo 1, para que a gente possa conhecer esta carta, partilhar da palavra de Deus mais um pouquinho, amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, porque como que a gente vai aprender de Deus sem o nosso amado professor Espírito Santo? Não tem como. Então, feche seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Amado Pai, mais um dia eu te agradeço por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Coloco diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo na Sua presença. Peço, amado Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, abrir a nossa mente, coração, entendimento e a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, motivar os nossos corações, Pai, para ler a Tua palavra através de mais uma leitura, através de um pouquinho mais deste alimento que vem dos céus, que é a Sua palavra. Eu peço, ó Deus, ative em nós o seu Espírito da revelação, onde compreendemos, entendemos e temos a revelação plena da Tua palavra. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, capacita-nos para ler. Espírito Santo de Deus, meu amigo Espírito Santo, professor, nos ensine todas as coisas neste momento, nos instrua, nos capacite, nos ajude a ler a Tua palavra e a compreender a Tua palavra, que ela seja marcada, gravada na tábua do nosso coração e da nossa mente, que ela dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, eu te convido neste momento, amigo Espírito Santo, a estar conosco neste lugar. Amém. E amém. Para a glória de Deus, mais uma leitura. Bora lá? Então, te convido aí, abra sua Bíblia, não importa a linguagem da sua Bíblia, eu estou utilizando aqui a Bíblia King James 1611, é uma versão um pouquinho diferente, a linguagem é um pouquinho difícil, mas a gente vai se acostumando e não importa se a sua linguagem mais simples, mais fácil, melhor ainda que você compreende aquilo que você está lendo, amém? Mas me acompanhe por aí para que você possa, em nome de Jesus, estar aprendendo o Senhor em mais uma carta aqui do apóstolo Paulo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta carta. O autor foi o apóstolo Paulo, como todos já sabem. A data da escrita dele foi 62 depois de Cristo em Roma e o tema é a reconciliação. Essa carta, meus irmãos, ela é uma carta bem breve, a mais breve das cartas de Paulo, amém? E ela tem como se diz, perdão, é de um caráter unicamente pessoal, amém? E ela tem um destinatário, um crente chamado Filemão, que é um homem generoso, de uma boa posição social, é um crente no Senhor que provavelmente foi conquistado para Cristo através do apóstolo Paulo.
E a razão desta carta é buscar uma solução para a situação de Onésio, um crente no Senhor também, que é um escravo fugitivo, perdão. Ele fugiu do seu senhor, que no caso é Filemão. E o apóstolo Paulo, ele envia essa carta para interceder por Onésio diante de Filemão. E as leis romanas daquela época eram muito severas, principalmente nessa situação aqui, que é um ato delitoso. Então, que poderia, muitas vezes, ter um castigo até mesmo de morte, tá? Diante desse ato, diante dessa quebra dessa lei. Amém? Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje, que tem como título Saudação. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemão, nosso querido e amado cooperador. Então, significa que Filemão, ele fazia parte ali, né, do trabalho ali, da causa do evangelho. Então, de alguma maneira, ele estava envolvido ali, né, no trabalho do evangelho, cooperando, sendo um cooperador ali do trabalho da obra do Senhor. Versículo 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de da nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. Versículo 7. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Versículo 8. Pelo que ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Onésimo, quando Paulo fala aqui que é filho dele, é porque Paulo, ele mesmo o gerou, como ele mesmo diz. Ele pregou para Onésimo e através da pregação de Paulo, Onésimo se converteu a Cristo. Então ele chama ele de filho. Ele tem esse costume de chamar aqueles que são, né, ali gerado pelas suas pregações como filho. Filho no Senhor, filho em Cristo. Amém? Versículo 11. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. Paulo está aqui fazendo um jogo de palavras, utilizando o significado do nome de Onésimo, que significa em grego útil. Então, Paulo está utilizando isso como um jogo de palavras aqui. Amém? Versículo 12. E que te envio de volta, tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Paulo, ele está intercedendo por Onésimo e ele pede que Filemão receba de volta, porque Onésimo era um escravo fugitivo. Então, Filemão poderia muitas vezes ficar irado, bravo e não querer recebê-lo de volta. Mas Paulo está ali intercedendo por ele e pedindo a ele que ele receba ele de volta como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Versículo 13. Eu bem o quisera reter comigo para que em teu nome me servisse nas prisões do evangelho. Mas sem o teu parecer nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Paulo está sugerindo aqui a Filemão que se ele permitisse, Onésimo iria até ele, se resolver com ele, depois voltaria para servir Paulo ali na prisão. E para que ele pudesse ali ajudá-lo ali na causa do evangelho. Mas isso teria que partir do coração de Filemão. Não teria que ser algo obrigatório, algo feito por obrigação, mas por amor a Paulo, por amor a Cristo. E é assim que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer que a gente tome decisões e atitudes em relação ao reino, em relação
a Cristo, em relação à obra, fazendo por livre e espontânea vontade, não por pressão, não para ser visto, não para que o pastor fique feliz com a gente, mas por amor ao Senhor, por amor à obra. E isso que o Senhor espera de nós, de cada um de nós. Amém? Versículo 15. Porque bem pode ser que ele tenha te apartado de ti por algum tempo, para que o recebesse para sempre. Não já como um servo, mas além de um servo, como irmão amado, especialmente para mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no seu Senhor. Irmãos, tem certas situações da nossa vida que precisam acontecer, que são necessárias para que outras possam acontecer também. Um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Muitas vezes um casal ele se separa, para que ele precise ficar um tempo separado e compreender nesse tempo da separação que ele não vive um sem o outro. Muitas vezes ele vive brigando e ameaçando uma outra, vão separar. Enquanto ele não separa e não percebe o quanto que aquilo é prejudicial ao relacionamento dele e quanto que ele ama o cônjuge, ele não vai desistir desse ato. Então é necessário ele se separar para que ele possa perceber que é melhor ele estar junto ali no seu casamento, ali feliz, mesmo com os problemas ali com o seu cônjuge. E a mesma situação aqui, precisou que Onésio fugisse, para que talvez encontrasse a Cristo ali nas prisões, ali junto com o apóstolo Paulo. Então, certas situações da nossa vida é importante acontecer, apesar de ser dolorosa, difícil. Muitas vezes não é o que o Senhor quer, não é isso. Não é que o Senhor quer que você passe por uma situação como Onésio passou para que ele pudesse encontrar a Jesus, não. Mas muitas vezes é o único jeito que o Senhor encontra de nos alcançar. Que muitas vezes, ali na dificuldade, ali na dor, nós nos quebrantamos e permitimos o Senhor nos alcançar. Porque quando tá tudo bem, meus irmãos, muitas vezes nós não nos permitimos a chegar a Deus. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo bom, tanto bom quanto ruim, vai cooperar para o nosso bem, para a glória de Deus. Então, tem males que vêm para bem, sim. Tem coisas que é importante acontecer para que outras melhores aconteçam na nossa vida. Amém? Continuando aqui no versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Martim Lutero, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão e ele leu essa parte, ele fala algo sobre isso. E ele diz que o ato do apóstolo Paulo é muito parecido com o que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante do Pai. É muito parecido com o que o apóstolo Paulo faz por Onésio diante de Filemão. Ele fala para Filemão, coloca na minha conta se ele te fez algum mal. É Jesus falando para Deus, põe na minha conta. Se você que está assistindo, o que você fez, ele diz para, eu não sei como você chama, talvez Paulo, talvez João, talvez Maria, talvez Rita, ele diz, coloca na minha conta o que Rita fez, coloca na minha conta o que João fez, coloca na minha conta, Deus, o que Pedro fez. Ele fala para mim, coloca na minha conta, Deus, o que Kelly fez. É assim que o Senhor Jesus age conosco. Ele tomou sobre si a culpa que estava sobre mim e sobre você. E é a mesma coisa que o apóstolo Paulo quer fazer. Coloca na minha conta o que Onésio fez. Então, Martim Lutero fala, isso é a pura verdade. E é lindo de se ver o apóstolo Paulo agindo, se colocando nessa posição como o próprio Jesus fez diante de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo... No versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor, revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que digo. E além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras,
meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E já encerrou aqui essa carta. Eu tinha falado que era 2 capítulos, perdão, me enganei. É somente um capítulo e bem curto. Mas o que eu aprendo aqui com essa carta tão curtinha? Eu aprendo 2 coisas, meus irmãos. Primeiro, aqui fala sobre perdão. E aqui fala também sobre as consequências que a gente tem que carregar sobre as nossas vidas, independente se a gente está em Deus ou não. Nós vamos ter que carregar as consequências, arcar com as consequências daquilo que nós fazemos. Amém? Então, sobre o perdão. Aqui fala algo muito forte. O apóstolo Paulo fala sobre esse tema tão importante que é o perdão. Ele pede diante, de Filemão para que ele possa perdoar Onésio, para que ele possa perdoar como um irmão em Cristo, que ele deixou de ser só um escravo para Filemão e ele passou a ser um irmão em Cristo. E o perdão, meus irmãos, é algo que nós não precisamos concordar, nós não precisamos gostar. Nós devemos somente cumprir, porque é um chamado do Senhor para nós e uma ordenança. É mais fácil perdoar quando nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor Jesus fez por nós. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, mesmo não sendo dignos. O nosso Deus nos perdoou, mesmo depois de tudo que fizemos. Nós cometemos erros muito maiores do que aqueles que fazem contra nós, porque nós pecamos contra Deus, um Deus santo. Então, independente daquilo que a pessoa fez contra ti, aquilo que você fez contra Deus ainda será maior. Então, quando nós olhamos dessa maneira, com essa visão, nós compreendemos que fica muito mais fácil perdoar, porque nós começamos a comparar o tamanho do nosso pecado que foi perdoado para o tamanho do pecado que fulano nos fez, aquilo que ele cometeu contra nós. Então fica muito mais fácil perdoar o irmão, porque nós percebemos que se nós fomos perdoados diante de tamanho pecado, por que não perdoar aquele que nos ofendeu? Então fica muito mais fácil o perdão. E o perdão, meu irmão, ele não é algo que é para o outro. Não é para aquele que te ofendeu, é para nós. O perdão, como diz aí, tem uma frase que circula muito e fala que o perdão é um veneno que você toma para o outro, mas que na verdade te mata. É porque você acha que está fazendo mal para o outro, mas o mal é para você. Então quando você perdoa, você não está deixando o outro livre daquilo que ele fez contra ti, mas você se torna livre de carregar aquele fardo, de carregar aquela mágoa, de carregar aquela dor. Então o perdão ele não é para o outro, ele é para você. E mais uma coisa que eu quero te falar sobre o perdão. Se você um dia quer ser usado por Deus, diante das coisas que o Senhor tem para você, se você não aprender a perdoar, meu irmão, isso vai ser um empecilho na sua vida. E vai ser uma ferramenta, uma arma do diabo contra você. Porque muitas vezes você não vai ter autoridade diante dos demônios ou diante das situações, porque você não tem um coração perdoador. Então o perdão, ele é algo que o Senhor nos ordenou e nos chamou para fazer. Então não importa se você gosta ou não, você tem que cumprir. Não é algo fácil, mas o Senhor com a sua graça nos capacita para isso. Amém? E segundo, é que as consequências elas virão, não importa se a gente se arrepende ou não. Um exemplo claro é aqueles que, vamos supor, eles roubam ou matam e vão parar na prisão. E ali eles encontram Jesus. É porque eles se converteram e conheceram a Cristo que eles não vão pagar. Não vão pagar diante dos homens por aquilo que ele fez. Pelo contrário, ele tem que querer ainda mais cumprir para que o seu testemunho glorifique o nome do Senhor. E ele tem que sim cumprir com as consequências daquilo que ele fez. Então as consequências virá. Onésio se converteu a Jesus, conheceu a Cristo. E não é porque ele conheceu a Cristo que ele ia ficar isento da sua culpa de ter fugido do seu Senhor. Sim, ele fugiu, então ele tinha que cumprir com a sua obrigação de voltar para o seu Senhor. E se o seu Senhor e o Senhor achasse graça, se o Senhor fizesse o seu Senhor ter
encontrar graça por Onésio, como diz a palavra de Deus, e talvez o libertasse, né, dessa escravidão, o liberasse, amém. Senão ele teria que cumprir com as suas obrigações, que era ser escravo de Filemão, sim. Porque não nos isenta das nossas obrigações aqui naturais, no mundo natural, só porque nós temos uma vida espiritual, meu irmão. Pelo contrário, quanto mais crente, mais devemos cumprir e estar certo diante dos homens, como nós estamos diante de Deus. Isso é ser crente de verdade. Então as consequências virão e o crente verdadeiro vai cumprir com as consequências, vai arcar com as consequências do seu erro. Amém? E é isso, essa palavra é maravilhosa, é um livro curtinho, mas que tem muito a nos ensinar sobre o perdão e sobre as consequências. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você aí um pouquinho, amém? E é isso, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo nós damos início a Hebreus, amém? Como eu já disse, Hebreus não tem aí... não tem um autor definido. Nós acreditamos que pode ter sido o apóstolo Paulo, mas tem outros autores que também pode ter escrito, mas independente disso, nós decidimos ler com você. Amém? Então, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, fique com Deus e se inscreva nesse canal, ative o sininho, envie esse vídeo para 5, 10, 20, 30 pessoas para nos ajudar a crescer aqui no canal. Curte, meu irmão, porque a sua curtida faz esse vídeo ser relevante. Por favor, me diz nos comentários da onde você está assistindo. Eu estou amando conhecer os lugares onde esse vídeo está chegando. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá!